Seja muito bem-vindo à nossa 8ª aula de vinhos, conhecimento, prática e degustação. Hoje vamos falar sobre a harmonização entre vinho e comida. É muito importante. Essa é a parte final do trabalho de um profissional do vinho, um sommelier, por exemplo. E no curso que vocês aprenderam, em todo o curso em toda a matéria do curso que foi dada, nós preparamos justamente para chegar a essa aula e você ter a ideia prática de como se funciona a harmonização entre vinho e comida. Há quem diga, por exemplo, que vinho e comida basta beber bem e comer bem. Erro grande. Isso não é verdade. O vinho pode ser muito bom e uma comida muito boa. Se os dois não combinarem, você acabou com a degustação. Com o jantar, seja com o que for. O vinho, por exemplo, ele tem algumas características que têm que ser observadas. Se é um vinho taninoso, se é ácido, se ele é doce, se é seco. A comida também. A característica da comida com o vinho, uma tem que combater com a outra. Uma tem que se chocar para poder combater uma contra a outra. Se uma é muito gordurosa, o outro vinho vai ter que ser mais taninoso para combater a untuosidade da comida. Para harmonizar vinho com comida, geralmente são duas maneiras. Há quem compre o vinho para harmonizar o vinho com a comida e há quem vá comprar o vinho para harmonizar com a comida que fez. Essas são duas referências básicas. A primeira, o vinho com a comida. Geralmente você compra um vinho, você tem que saber, com os conhecimentos que você já obteve no decorrer do curso, se o vinho ele é um vinho tinto, se é um vinho branco ou se é um vinho rosé. Essas são as diferenças. Ou se é mesmo um vinho espumante, até mesmo um vinho fortificado. Ou então, quem sabe, um vinho de sobremesa. Tem que saber a característica do vinho. Tem que saber ler o rótulo do vinho para saber a procedência, o terroir, as uvas e as características organolépticas, degustativas e olfativas da uva ou do corte. Levando em consideração em posse desses conhecimentos, você pode, então, pensar na harmonização no prato a comida que você vai apresentar para harmonizar com esse vinho. Vamos supor, por exemplo, que você vai comprar um vinho tipo Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon é a uva clássica das uvas, é o pai das uvas. Eu digo isso porque é uva que não tem um terroir específico, ela geralmente cresce, floresce, é cultivada em qualquer lugar temperado do planeta. No Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, em todo lugar. Então esse vinho ele é muito conhecido, no entanto ele é um vinho muito taninoso. Provavelmente a uva mais taninosa que tem é o Cabernet Sauvignon. O que é isso? Dá aquela cica, aquela sensação de secura na boca. Você quando bebe o Cabernet Sauvignon, você sente os taninos quando você passa a língua no céu da boca e sente aquela aspereza. Isso são os taninos do vinho. Esse vinho tem que ser harmonizado com comidas mais untuosas, por exemplo, churrasco, carne de um bife bem preparado, bem untuoso, churrascos, no caso, linguiça de churrasco, coisas desse tipo. Carne de caça também serve. Para esse tipo de prato também serve vinhos não somente Cabernet Sauvignon. Você pode comprar um vinho do Alto Douro, por exemplo, de Portugal, que tendem a ser mais adstringentes, mais ácidos, mais untuosos, para comidas mais untuosas. Então você pode variar. Você tem que conhecer bem a característica do vinho para poder harmonizá-lo. Você tem, por exemplo, um prato mais leve, mais não tão pesado assim.
Você tem você tem, por exemplo, um filé mignon. Um filé mignon é uma carne que ela é muito bem condimentada, mas não é muito untuosa. Já nesse caso, já pode ser um Carmener do Chile, um primitivo de Puglia, um vinho europeu mais equilibrado, não tão untuoso, não tão ácido e não tão forte, como por exemplo os vinhos de Portugal e do Alentejo, que geralmente são muito equilibrados. E mesmo o Alto Douro tendo maior tradição, ultimamente, nos últimos anos, o Alentejo tem conseguido resultados tão parecidos, até melhores do que o Douro. Mas isso é como eu falei, é uma questão, como eu falei anteriormente, é uma questão de gosto pessoal. Mas esse vinho, que é um pouco mais equilibrado, mesmo sendo tinto, é bom que seja harmonizado com esse tipo de comida, não tão pesado, não tão leve. As carnes vermelhas, as comidas mais untuosas, mais pesadas, mais bem elaboradas, com mais condimentos, essas são comidas para serem harmonizadas com vinho tinto, porque o vinho tinto é um vinho mais complexo, e por ser mais complexo, ele combina muito bem com as comidas que têm maior complexidade e untuosidade. Tem que se estabelecer bem. Por exemplo, os vinhos brancos, a harmonização, quando você vai comprar um vinho branco, você vai comprar um vinho leve. Por exemplo, um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma uva que dá em todo lugar também, e é uma uva muito leve, muito tranquila. Ela é pouca presença, é uma uva muito refrescante. Essa tem que ser com pratos bem leves, peixes com molhos bem leves, bem tranquilos, de repente uma salada ou coisa parecida. Esses pratos também leves podem ser harmonizados com vinhos leves europeus também, que tem um corte de uvas, geralmente são mais complexos, mas é bom observar no rótulo terroir para saber quais são mais leves e quais são mais complexos. No entanto, se o prato é um peixe com um peixe ou um frango com um pouco mais de um molho mais carregado, uma coisa desse tipo, pode ser um Chardonnay, que é um vinho branco que tem uma presença, uma complexidade um pouco maior em relação ao Sauvignon Blanc. Esse vinho, por exemplo, é muito parecido com outra uva, que é o Gewürztraminer alemão. Esse, por exemplo, ele tem características interessantes. Ele é muito parecido, é como se fosse um Chardonnay alemão. Como se fosse, porque ele tem justamente características de ser uma uva que produz um vinho bem complexo como o Chardonnay. No entanto, os sabores são diferentes, embora se equivalham. Outra coisa muito importante também, se você vai apresentar um prato em que o molho é um pouco mais carregado, você pode colocar um vinho branco bem complexo, como um vinho europeu, um Chablis, por exemplo, que é um dos melhores vinhos brancos do planeta. Você pode também se dar ao luxo de, como é um pouco mais complexo a comida, colocar um vinho rosé. O vinho rosé, ele também passa por uma maceração, como eu já expliquei antes. As cascas são colocadas junto com o vinho, com um mosto, e horas depois são tiradas para dar aquele leve coloração avermelhada, rosa, por isso que é rosé. Esse vinho, a harmonização dele é basicamente a mesma do vinho branco. No entanto, ele é um vinho que se faz para comidas um pouco mais untuosas, um pouco mais complexas em relação a outras mais leves. No caso, você pode colocar um vinho rosé, já que ele tem um pouco mais de taninos do que um vinho branco comum. Como eu disse antes, o vinho branco tem taninos, por causa o taninos também ele fica presente no caroço da uva. Então, o vinho branco também possui taninos, no entanto, é uma quantidade absolutamente irrelevante.
A quantidade maior fica para os vinhos tintos. Aquela cor avermelhada do vinho tinto são os taninos. São polifenóis presentes no vinho que fazem parte do buquê, dos aromas terciários e também do gosto seco daquela cica que temos no vinho tinto. Continuando. Vamos agora harmonizar, por exemplo, podemos fazer uma harmonização que fosse com o mesmo prato para vinho branco, só que você pode colocar um vinho espumante. O vinho espumante ele é muito bom porque ele, como ele tem a espuma, o gás, como ele tem o gás, você não precisa sentir o aroma do vinho, até porque o gás não vai permitir. Como é servido gelado, assim como o vinho branco e o vinho rosé, você pode harmonizá-lo muito bem com todos os pratos de vinho branco. No entanto, o gás faz dele um vinho especial, faz com que ele harmonize praticamente com todos os pratos para vinho branco. Pode ser tanto leve quanto o vinho mais branco mais complexo, como o Chardonnay ou um vinho europeu. Na falta, se você colocar um vinho rosé ou um vinho espumante para se harmonizar com um prato um pouco mais complexo de peixe ou frango, você está fazendo muito bem. A outra harmonização que vamos falar é a respeito de vinho tinto. O vinho tinto, diferente dos dois anteriores, ou dos três, se contarmos diretamente com o vinho espumante, ele é um vinho que não é para ser servido gelado. É servido a uma temperatura ambiente. Mas ambiente, veja bem, é a temperatura que varia entre 16 a 18, chegando até a 20, no máximo 22 graus, com algumas exceções. Se você vai beber um vinho desse, em que no Brasil, por exemplo, o verão é muito rigoroso e está muito quente, jamais põe esse vinho na geladeira. Jamais. Porque você vai resfriar o vinho e quando tirar o vinho da geladeira, ele vai voltar a esquentar, mesmo bebendo vinho. O que acontece? Um dos maiores inimigos do vinho, depois do oxigênio e da luz, é a mudança de temperatura. Isso vai alterar o seu vinho. Portanto, se tiver um dia muito quente, o bom é que se beba um vinho branco, rosé ou espumante, para bebê-los gelados. Mesmo assim, se você quiser beber um vinho tinto, faça o seguinte: coloque na sala, ligue o ar-condicionado, quando tiver tudo geladinho, entra, come, bebe e depois liga o ar. Simples assim. Temos o recurso de fazer isso hoje em dia. Antes não teríamos. Voltando à harmonização dos vinhos tintos. Os vinhos tintos, como já expliquei antes, Cabernet Sauvignon, é a uva mais untuosa que tem. Temos aquela cica, os taninos é justamente aquela cica, quando você passa a língua no céu da boca, sente aquela aspereza. Dali nós temos também o Carmener, que é um vinho intermediário, não tão taninoso, junto com o Malbec. O Malbec, inclusive, ele tem a característica muito interessante de ser um vinho que tem um amadeirado, uma espécie de amadeirado. Muitas pessoas sentem esse amadeirado, mas isso não é porque ele vem na madeira, porque é característica da uva. Como é muito relativo, algumas pessoas sentem esse amadeirado, outras não. De qualquer forma, é um vinho muito elegante. É uma uva do terroir da Argentina, de Mendoza. O Carmener, por exemplo, é outro vinho, é outra uva de terroir, desse do Chile. É uma uva que foi praticamente extinta na Europa, na época que ocorreu a Phylloxera vastracis. Ela pertencia ao corte bordalês, que são Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Antes existia o Carmener, mas foi retirado do corte por ser uma uva de colheita um pouco mais tardia em relação às outras três. Portanto, tinha que esperar o Carmener amadurecer para depois colher e misturar com o mosto já pronto das outras. Portanto, resolveram acabar. Hoje é uma uva praticamente extinta na Europa e adaptou-se muito bem ao terroir do Chile.
Tanto é que o Carmener é uva do Chile. Eu não vi até agora outro lugar que faça um Carmener. O Chile é o único país do mundo que faz o Carmener com propriedade e com qualidade. Portanto, se for comprar um Carmener, fatalmente esse vai ser do Chile. Outra uva do terroir interessante é o Taná. O Taná é uma uva, eu acho essa uva, eu e muita gente acha essa uva, uma uva bem leve, não muito untuosa, não muito adstringente e com poucos taninos. Há quem diga o contrário, depende muito da degustação e do gosto da pessoa. Há quem diga que essa uva combina com churrascos porque ela é taninosa. Na minha opinião, apenas na minha opinião, ela não deveria ser colocada para churrasco, mas você é quem vai decidir. É bom que experimente os vinhos para saber as diferenças, para poder saber com que vai harmonizar. Uma comida muito gordurosa tem que ser harmonizada com um vinho taninoso ou forte. Já uma comida que seja muito ácida, é bom que o vinho tenha um teor alcoólico mais elevado para poder equilibrar-se com a acidez da comida. Um vinho desse, por exemplo, um vinho para comida mais ácida seria, por exemplo, um vinho com a graduação alcoólica acima dos 13%, 14,5%, 15%. E seria interessante, porque senão, se não tiver equilibrado o vinho com a comida, se o vinho for mais forte, o vinho mata a comida. Se a comida for mais untuosa, a comida mata o vinho. Então, esse negócio de comer bem e beber bem é o que serve, isso é um erro absurdo. Tem que comer bem e beber bem, mas tem que saber harmonizar. Não adianta a comida ser muito boa e o vinho ser muito bom. Se os dois não harmonizarem, você acabou com o jantar, acabou com a degustação. Tem que se observar muito bem isso. Vamos falar agora de uma questão muito importante, a chamada harmonização vertical. Essa harmonização vai ser apresentada, inclusive, na última aula, que é a aula em que eu falo sobre o serviço do vinho. Nesse momento, você tem na harmonização vertical, você vai ser convidado, por exemplo, para um jantar muito cerimonioso, um almoço. Para começar, quando você chegar, vão lhe servir um aperitivo, pode ser até mesmo um vinho do Porto, por exemplo, que ele serve como um drink para ser bebido em copos menores. Todo mundo fica batendo papo na sala, conversando e o vinho servido. Pode ter alguns canapés, alguns biscoitinhos para ser harmonizado ou para simplesmente não se beber o vinho puro. Quando for servido o jantar ou almoço, a comida em geral, vão todos para a mesa. Chegando lá, ao sentar-se na mesa, você vai observar na mesa que você tem dois pratos, um maior, um menor. Você tem dois talheres, dois garfos, duas facas e uma colher para eventual sobremesa acima. O copo na mesa, você tem 3 copos. O menor copo, que é o copo do vinho branco, o copo um pouco maior, que é o médio, que é o copo do vinho tinto, maior em relação ao copo do vinho branco. E o maior de todos, que vem com água. A questão é, a ordem é, vai sentar-se na mesa, vai ser servido o prato de entrada. Geralmente frango, peixe ou salada. Esses vão ser servidos no prato menor e com os talheres menor, o garfo e a faca menor. O vinho vai ser o branco, para ser colocado na taça menor. Terminada a entrada, o dono da casa, ou então quem estiver servindo, no caso, em um restaurante, o garçom ou maître tira o prato menor, os talheres menor e o copo do vinho branco. Ele tira para ser servido o prato principal.
Esse vai ser a carne vermelha ou a massa com um molho mais pesado, um molho de carne, um molho vermelho. Lembrando-se que a massa ela é neutra na harmonização, tanto para vinho branco como para vinho tinto. O que difere vai ser justamente o molho. Se for uma massa com um molho mais branco, mais leve, será vinho branco. Se for um molho de carne vermelha, ou carne moída, ou molho de tomate, ou coisa mais untuosa, mais condimentada, o vinho será o tinto. No caso, vinho no prato principal vai ser servido no prato maior, com os talheres maiores. E o vinho será o vinho tinto, em temperatura ambiente. Terminado essa degustação, é tirado os pratos e trazido um sobremesa. É possível que nesse caso tenha-se um vinho de sobremesa, um vinho de colheita tardia. Um vinho que eu já falei que é um vinho que passa mais tempo no vinhedo para poder amadurecer mais e dar uma quantidade maior de açúcar, para quando for submetida à vinificação, as leveduras consumirem a mesma quantidade de açúcar que consumiriam no vinho normal, deixando um açúcar residual. Esse vinho fica um vinho mais doce e licoroso. Ele é um vinho que é feito para ser servido com sobremesas. Se houver um terceiro vinho para a sobremesa, será esse vinho. Pode ser inclusive um vinho do Porto, porque mesmo ele sendo um vinho fortificado, com um teor alcoólico muito alto, de 19% a 21%, ele também é um vinho doce. Ele, dependendo da sobremesa, ele pode servir também com sobremesa. Mas prestem atenção muito bem. A sobremesa nunca pode ser mais doce do que o vinho. Portanto, existem alguns alimentos inarmonizáveis, como por exemplo, chocolate. Chocolate, ele fatalmente vai ser muito mais doce do que a sobremesa. Então, mesmo o melhor vinho mais doce que tenha, e o melhor vinho de sobremesa, não vai harmonizar com o chocolate. O máximo que se pode colocar é um vinho do Porto. Mas para chegar perto, porque é um vinho fortificado, mas também não é harmonizado. Outra questão que levantam muito, me perguntam muito. Qual o vinho que combina com fruta? Nenhum. Fruta e vinho são coisas diferentes. Você não tem como harmonizar fruta com vinho, porque os vinhos são diversos e as frutas também. Fruta não é uma coisa só e vinho muito menos. Portanto, se você tiver fruta e vinho, você tem que escolher. Ou você come fruta, ou você bebe vinho. Não há outra maneira. E as comidas que são muito salgadas, tem muito sal, tem que tomar cuidado também, porque se o vinho for um Cabernet Sauvignon muito adstringente, um vinho muito forte, muito pesado, ele vai reagir somatizando o gosto ao gosto salgado e provavelmente vai acabar com a degustação. A harmonização é uma coisa que não tem uma regra específica, ela tem umas tendências como essas que eu já lhe falei. Existem coisas também que não podem ser feitas. Você não pode abrir um Cabernet Sauvignon para harmonizar com peixe. Não vai funcionar. E o contrário também não. Você não pode abrir um Sauvignon Blanc para colocá-lo no churrasco. Não. Aí também você não vai conseguir harmonização, ninguém vai conseguir harmonizar uma coisa desse tipo. Um prato com um vinho desse. Mas entre os gostos, como eles são muito adversos, se faz muito difícil saber o tipo de harmonização exata. Com o conhecimento que você aprendeu no curso e com a leitura do e-book e de outros livros que eu sugiro que você faça, você encontre outras pessoas, grupos de pessoas que bebam vinho para poder
aprender mais sobre o vinho, com esses conhecimentos, você vai começar a, depois, a olhar para o vinho, lendo o rótulo com os conhecimentos que você adquiriu, e vai descobrir, lá, vai conseguir imaginar o tipo de vinho que tem naquela garrafa, e vai conseguir também a harmonização, enxergar a harmonização que vai ficar perfeita para ele. Isso é uma característica que o profissional do vinho tem que obter. A harmonização é um trabalho final do sommelier, do profissional de vinho. E de você que quer transformar-se também num apreciador ou apreciadora de vinhos, sem precisar de ajuda de ninguém, tem que ter esses conhecimentos. Eu sugiro que não se prenda somente esse curso, como eu fiz o meu curso da ABS. Eu me formei, dali foi o primeiro passo para um mundo mais amplo. Eu li muito, comprei livros, fui a degustações, eu estudei bastante. E ainda estudo até hoje, porque há quem diga, os profissionais do vinho, mundialmente falando, e produtores, eles estimam que aproximadamente 600 novos vinhos surgem e são feitos por dia em todo o planeta. O mundo inteiro faz vinho. A tecnologia, inclusive a tecnologia digital, está presente na fabricação de vinhos. Portanto, o vinho é uma coisa que todo mundo faz. O mundo inteiro tem vinho. Qualquer lugar que você vá do mundo, que você entre no supermercado ou no seu restaurante, você pode pedir um vinho que vai ter. É possível que não tenha um específico vinho, de algum lugar específico, de algum tipo de vinho, mas não vai ficar sem vinho de maneira nenhuma. Inclusive, isso fez com que reduzisse muito o custo dos vinhos. Há um pouco mais de 15, 20 anos passados, um vinho que hoje custa 20, 30 reais, que também pode ser um vinho muito bem feito, não se atenta pelo preço, não se atende pelo preço. Ele, há 10, 15 anos passados, ele, não sei, por menos de 80 reais, 60, 80 reais. Portanto, o vinho não tem que ser caro para ser bom. Não se baseie nisso. Se baseie nas características organolépticas, degustativas e olfativas do vinho, e que você aprendeu nesse curso e que aprenderá muito mais à frente, lendo, estudando e tendo contato com pessoas que saibam a respeito de vinhos. Lembre-se que o profissional do vinho, ou a pessoa que ama vinho, que degusta vinho como você quer ser, como você quer aprender, tem que saber harmonizar um vinho. Mas para isso, se faz necessário que tenha o conhecimento básico para fazê-lo. Não se prenda a crendices. Muita gente fala muita coisa e não se prova aquilo que se fala. Portanto, fique atento aos conhecimentos que você adquire através da sua leitura e de pessoas que são realmente conhecedores de vinho. O vinho, para ser um vinho bom, ele tem que começar no seu custo-benefício. É possível que seja um vinho caro, mas se você estiver disposto a pagar para ter o prazer de beber um vinho daquele, pague e beba o vinho. Mas não necessariamente ele tem que ser um vinho caro para ser bom. Por exemplo, o Romanée Conti é um vinho que é feito na Borgonha. Um vinho que é considerado um dos maiores, um dos mais caros vinhos do planeta. Há quem diga que é o melhor, há quem diga que não é. Fatalmente, ele é um grande vinho, mas o vinho também tem essa coisa de marca, de nome. Para você beber um Romanée Conti, você tem que entrar na fila do vinhedo, se inscrever, entrar numa fila de varia de 3 a 5 anos para comprar no mínimo de 3 a 5 caixas
há quem compre mais. É uma pequena fortuna investida para aqueles que têm dinheiro para isso e querem degustar um bom vinho. O sujeito que compra um vinho desse, ele bebe geralmente 12 a 3 vinhos daquele por ano, geralmente no aniversário do filho ou da filha, no Natal, numa comemoração especial, e anota os resultados na ficha degustativa da aparência visual do vinho, olfativa e finalmente degustativa, e guarda a ficha. No ano seguinte ele faz a mesma coisa, mais 2 ou 3 vinhos. E assim passam-se vários anos e ele consegue identificar através das fichas, das datas do cabeçalho, onde está escrito o nome e a safra do vinho, ele consegue identificar a evolução do vinho. Só que o Romanée Conti, um vinho Romanée Conti, se você for comprar, além de esperar todo esse tempo para comprar algumas caixas direto do vinhedo, você não vai encontrar em lojas, né? Você vai pagar em torno de 10 a 15 mil reais por garrafa, levando em consideração que seja a safra do ano vigente, deste ano. A safra do ano passado é mais cara, do ano retrasado mais caro e assim sucessivamente, porque também é um vinho de guarda. É um vinho que tem que ser guardado em lugar adequado, livre da luz solar, de umidade, de mudança de temperatura. Geralmente, as pessoas que têm maior poder aquisitivo, quando fazem uma adega em casa natural, eles fazem uma cave, eles fazem adega subterrânea. Como, por exemplo, existem nos vinhedos as adegas onde as garrafas são colocadas lá para evoluir os vinhos. São também caves. Por que caves? Porque nas caves você tem a temperatura, a umidade sempre constantes e livre da luz solar. Ninguém entra lá para incomodar o vinho, ele fica em absoluto repouso. A garrafa em posição deitada para ser colocada em melhor posição, ser alocado melhor, ele sai da barrica onde ele amadurece e entra na garrafa onde ele evolui, ganha assim os aromas chamados terciários. Ali na garrafa, diferente da barrica, na barrica ele recebe o oxigênio pelos poros da barrica. Quando ele vai para a trasfega para ser engarrafado, ali ele está hermeticamente fechado, sem contato ao oxigênio, em posição deitada, e ali ele vai amadurecer. Ele recebe um pouquinho de oxigênio apenas da rolha, onde dá a ele a possibilidade dele amadurecer. Com isso, é importante saber em vinhos que o vinho tem que sempre ser harmonizado com a comida adequada. Qualquer dúvida a respeito disso, sugiro que entre em contato com pessoas que realmente conhecem, ou então também as respostas vão estar mais bem explicadas, mais bem abrangidas no e-book completo que acompanha o curso. Ok? E essa aula é uma aula muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Vamos chegando ao final dela. Eu realmente quero que vocês aproveitem bastante. Essa é uma aula muito importante. Não se esqueçam de estudar, de ler e de comprar sempre bons vinhos baseados em boas indicações. E lembre-se sempre da harmonização. Pode ser beber vinho puro? Pode, mas não deve. Ele é muito complexo. Beba-o sempre comendo alguma coisa. Se não for um jantar, um petisco, um queijo e... eu já me esqueci de falar. Vamos falar sobre queijos e vinhos. Queijos e vinhos, por exemplo, também a harmonização segue o mesmo raciocínio da harmonização feita por comidas. Um queijo mais gorduroso, mais untuoso, como o Roquefort, o Camembert, tem que ser com vinhos mais
complexos, vinhos europeus ou vinhos da América do Sul mais complexos. Um queijo como, por exemplo, o brie, um queijo de cabra, ou um queijo do tipo queijo Minas. Esses são vinhos mais simples, como os vinhos brancos. Há também degustações interessantes. Por exemplo, o bacalhau. O bacalhau é uma harmonização interessante. Ele é um peixe. E como peixe deveria ser colocado como vinho branco. Pode até ser harmonizado com vinho branco. Mas, no entanto, tem que observar como é está sendo preparado o molho. No caso de um molho simples, pode ser um vinho branco. Pode ser um chardonnay. E por si só já é um peixe bastante untuoso, bastante gorduroso. No caso, pode ser um vinho branco, um chardonnay ou um vinho europeu. Mas geralmente o bacalhau ele tem um condimento, um molho bem carregado. Nesse caso pode ser um vinho rosé, pode ser um vinho chardonnay com madeira, pode ser um vinho mais complexo, branco ou rosé. E há quem harmoniza com vinho tinto leve. No caso, os portugueses gostam muito de harmonizá-lo com vinho tinto de mesa, geralmente do Alentejo. É uma grande harmonização também. Isso vai depender do seu gosto, da sua preferência. Como eu disse, não há uma regra muito específica para a harmonização. O que existe é o bom gosto, o conhecimento e o bom senso para se harmonizar o vinho. Ok? Bom, vamos ficando por aqui. Essa aula vai chegando ao fim. Espero que eu tenha gostado e até a próxima aula.